Rádio Câmara no ar. Convidados especiais debatendo os assuntos do nosso dia a dia. No ar, na Rádio Câmara Sorocaba. Olá, você que acompanha a programação da Rádio Câmara Sorocaba através do Sistema de Som Interno do Legislativo, do site da Câmara Municipal de Sorocaba ou pelo nosso canal no YouTube. Está começando mais um Rádio Câmara no ar, esta novidade na programação da Rádio Câmara Sorocaba, que recebe as autoridades e personalidades visitantes do Poder Legislativo. No programa de hoje, nós estamos recebendo o advogado e escritor Nelson Malzone Silvério, que acabou de receber a medalha cultural Ademar Carlos Guerra. Bom dia, Nelson. Seja bem-vindo à Rádio Câmara. Bom dia, Priscila. Eu agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. Parabéns por essa homenagem, esse reconhecimento do Poder Legislativo sorocabano. O prazer é todo nosso. Legal. O Nelson Malzone Silvério, como a gente disse na abertura, é advogado e escritor, está aqui com a Lucimara Malzone. Obrigada, Lucimara, está acompanhando aqui a nossa entrevista. Ele, pela biografia aqui, Nelson, a gente estava vendo a justificativa do projeto de decreto legislativo que concede esta homenagem, a medalha de mérito cultural Ademar Carlos Guerra. Nelson teve uma infância difícil, né? Foi uma infância de muitas dificuldades, mas você conseguiu superar essas dificuldades através dos livros, da leitura. É isso? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Perfeito. Uma família desfavorecida financeiramente, né? Os pais já passaram dificuldades na sua infância e ao se casarem, a situação continuou. Um casal um casal interracial, né? Os meus pais. Nós sabemos da questão dos preconceitos, das dificuldades financeiras, né, que assolam nossa sociedade, e também eles não passaram ilesos por isso, né? Minha mãe, ela sempre trabalhou muito com faxina, como doméstica, e também o meu pai sempre trabalhou como tapeceiro desde os seus 16 anos, já faz 50 anos que ele vem trabalhando desta forma, né? Nós sabíamos que teríamos muitas dificuldades desde a infância. Dificuldades para estudar, dificuldades para, de repente, se sonhássemos com cursos, com escola privada, com faculdade paga, era um sonho muito distante para todos nós. Somos em três filhos, né? E sabíamos das dificuldades de antemão. Tivemos que nos apegar à educação. Nós pensávamos assim: eu sou desfavorecido financeiramente, podemos ser vítimas ou não de preconceito, né? Precisamos vencer de alguma forma, que seja pela educação, algo que é aberto a todos nós, algo que é passível de nós desbravarmos, de nós buscarmos com força, com gosto, com prazer. Então, desde a primeira série, eu e as minhas irmãs demos muito valor para cada professor que nós tivemos, para cada colega que nós tivemos, para cada escola que nós tivemos. E até hoje, estes ambientes escolares são os mais queridos que eu tenho e trago no meu coração. A vontade até mesmo de voltar nos bancos escolares e poder lá estar novamente, dado o nosso prazer que nós temos pela educação. E esse prazer imenso pela educação nos fez ler cada vez mais e também nos fez amar os professores, a educação e a arte e a própria cultura. Bonito depoimento, né? A figura do professor, né, é tão importante, como a gente viu nesse período de pandemia, né? Como fez falta, né? Exatamente. Estar presente, né, na escola, trocando conhecimento, né, ouvindo o nosso professor. Essa pandemia nos ensinou muito, né? Exatamente. E os professores não deixaram de trabalhar, isso que é lindo. Sim. Né? Eles continuaram trabalhando, mesmo em regime de home office, muitas vezes fazendo live, palestras, desbravando a internet, né? Usando isso a favor dos alunos, não deixando que a escola morresse. E, pelo contrário, salvando os alunos no meio da pandemia, fazendo com que eles não se perdessem no meio desse emaranhado de problemas que nós estamos vivendo. Não bastasse as dificuldades, as mazelas sociais, ainda passando por dificuldades financeiras muitas vezes, que é o caso da maioria da população, e ainda para piorar, essa pandemia que pode prejudicar a qualquer pessoa, a qualquer família. Sim. Eles não ficaram abandonados, os professores foram atrás, arrumaram meios de encontrá-los onde eles estivessem, seja acessando com celular, com internet, com computador. E hoje mesmo nós participaremos de uma palestra à noite, uma sala de acolhimento com alunos de uma escola estadual. O tema da palestra é Nunca Desista dos Seus Sonhos.
Que legal, fantástico, isso aí mesmo. E me fala uma coisa, você aprendeu a ler com gibis e passou a ler 100 livros por ano e a escrever poesias diárias aos 12 anos de idade. Exatamente. Olha Esse só. sempre foi o nosso imenso prazer. Então, provavelmente, por entrarmos nos mercados e não podermos comprar muita coisa, e uma criança deseja, né? Uma criança deseja muito ter acesso àquilo que não pode ter, muitas vezes. Por termos tantos sonhos e eles não poderem ser cumpridos de outra forma, nós viajamos o mundo através da leitura, eu e as minhas irmãs. Então nós procuramos ler muito, e começou com 30 livros quando eu era novinho ainda, com os meus 8 anos, né? Uma média de 30 livros até os 12 anos por ano, e depois passamos a 100 livros por ano. Hoje totaliza quase 3 mil livros lidos, todos catalogados, e às vezes eu tenho algumas anotações maiores do que os próprios livros sobre estes livros lidos. Né? Escrever um outro livro para as suas impressões sobre aquela leitura. Exatamente. Então, são 3 mil livros lidos e, se Deus quiser, vamos muito mais longe. Né? O desejo era buscar realmente aquilo que nós não tínhamos. Uma história linda, a riqueza que existe na história dos outros também, no mundo, as aventuras que existem que nós provisoriamente não poderíamos desbravar daquela forma que nós estávamos. Então, nós viajamos muito, nós desbravamos o mundo, nós encontramos o nosso caminho através da educação, né? E quanto às poesias, uma professora, num momento muito difícil da minha vida, em que eu perdi um animalzinho de estimação, né? Eu era uma criança ainda, ela me ensinou a escrever poesia. Ela ensinou todos os alunos. Nem todos pegam gosto. E nós escrevemos naquele momento sensível da vida, passamos a escrever, são mais de 2.500 poesias escritas, registradas. Nossa. Que legal, que história bonita o Nelson está nos contando aqui. Avançando um pouquinho no tempo agora, Nelson, você chegou à faculdade, cursou a faculdade de Direito aqui em Sorocaba e lá outras portas se abriram, né? É verdade, com certeza. O Direito sempre foi uma área que eu sempre amei, sempre tive uma grande admiração pelo Direito. O meu teste vocacional deu Psicologia, Teologia e Filosofia. Então eu pensei, que outra área mais fácil e mais próxima eu poderia encontrar todas estas coisas em uma só. Então eu fui na área do Direito. O Direito, a FAD, desde pequeno, muito pobre, eu passava em frente à FAD e admirava aquele belo prédio. É no bairro da minha casa. O bairro foi fundado pela FAD, né? Por conta dele. E então nós tínhamos um amor muito grande, tanto pelo prédio quanto pelo direito. Então, antes mesmo de estudar lá, eu li a Constituição Federal inteira, eu li o Código Civil inteiro, procurei entender o que é o direito para ver se é aquilo que eu queria para mim. Nós estudamos, fomos atrás e, graças a Deus, muitas oportunidades surgiram. E já são 10 anos trabalhando com a advocacia. Que legal, bacana. Você tem que estar aberto às oportunidades, né, Nelson? As coisas vão surgindo e você, às vezes, pode não ser o caminho mais fácil, mas é o caminho certo, correto, que vai te beneficiar. Exatamente. Né? Com relação ao caminho fácil, né? O caminho mais fácil, infelizmente, hoje é aceitar as coisas erradas que são oferecidas a nós, né? Então, desde a escolas públicas, talvez as escolas privadas não estejam livres disso, mas as escolas públicas, nós tínhamos colegas que, infelizmente, nos ofereciam drogas, cigarro, bebida. Tudo isso foi oferecido para mim o tempo todo, seja na comunidade, seja nas escolas, seja nas comunidades em que participamos, nos estágios, nos trabalhos. E nós procuramos sempre dizer não. Eu falava com orgulho, eu sou abstêmio. Eu procuro viver sem os vícios para que eu possa realmente buscar aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo. Nós tivemos experiências familiares que já nos mostraram o perigo das drogas. Não precisávamos passar por aquilo também. E você, inclusive, enfrentou a depressão, né? Por mais de uma vez. Sim. E conseguiu superar essa depressão através dos livros, mais uma vez. Através dos livros também. Através do estudo, através do empenho, através do trabalho. Na primeira vez foi através dos livros que passamos a ler muito e a buscar os nossos sonhos através da literatura, da cultura. Nós trabalhamos, ajudamos outras pessoas. Na primeira vez da depressão, eu percebi que talvez eu sairia da depressão ajudando outra pessoa que estivesse pior do que eu. Então nós abrimos algumas comunidades comunitárias, bibliotecas comunitárias, né? E ajudamos outras pessoas a ter a oportunidade de ler também. Na segunda vez, a depressão foi mais forte, mas com certeza os livros sempre me acompanharam, mesmo nos momentos mais difíceis. Sempre procuramos estar lendo, trabalhando muito também, para ocupar a mente, né? Porque muitas pessoas tendem ao suicídio, se a cabeça dela estiver vazia. Se ela tiver algo na cabeça, um sonho tão grande, nem mesmo a depressão pode levá-la
desta vida. Legal, é importante isso, né? Você conseguiu superar a sua própria dificuldade ainda ajudando outras pessoas, né? Isso é fantástico. Muito legal. Nelson, como você vê a questão do negro, assim, das comunidades carentes nas oportunidades do mercado de trabalho, o acesso à cultura? O que você pode contar para a gente sobre isso? Então, com relação à raça negra, né? Realmente, as pessoas às vezes me perguntam o que eu acho disso, se há racismo, se não há, o que eu penso das cotas, né? É natural, né? Eu sou um negro, filho de pai negro, de mãe branca, né? Mestiço por genética, negro, né? E eu sempre penso nas duas coisas, nas duas raças. Eu nunca penso apenas nos negros, tá? O meu ponto de vista é defender o ser humano, não apenas uma raça. Eu gosto de defender o branco, gosto de defender o indígena, o oriental, o negro também. Mas com relação aos negros de forma muito específica, nós vemos e sentimos sim uma dificuldade social muito grande. E isso aconteceu desde o começo da escravidão, né? A escravidão, os negros sendo libertos, eles não tiveram nenhuma política social a favor deles. Então, desde o início, foram desfavorecidos, foram jogados às margens da sociedade, portanto, marginalizados, tiveram que procurar o seu próprio caminho, muitas vezes na periferia das cidades, distante de todas as oportunidades, distante de qualidade de vida, distante de tudo que é importante para o ser humano crescer e ter vida digna, né? Então nós sabemos que a história do negro começou difícil, continuou difícil e continua difícil. Então não são as cotas apenas que vai resolver isso. Ainda que tenha muitas pessoas lutando contra as próprias cotas, que já é um meio de tentar ajudar, né? As dificuldades são grandes no mercado de trabalho. Nós sabemos claramente, e hoje não é uma coisa para ninguém, né? Não é uma questão assim, uma dificuldade para ninguém imaginar que tendo um candidato negro, né, dificilmente ele vai ser aceito, a não ser que a empresa tenha uma política social, uma política de responsabilidade social que busque isso, que esteja querendo contratar um negro. Não seja essa política social, a tendência de qualquer outro ser excluído é muito grande. Às vezes, e é por isso mesmo que, de forma assim indireta, eu e as minhas irmãs, buscamos estudar bastante, porque nós sabíamos que teríamos algumas dificuldades na vida, então nós já quisemos nos preparar, nos prevenir através do conhecimento. Então, se não pudéssemos, talvez, ser os mais bonitos, assim que nós pensávamos e assim que, infelizmente, muitas famílias pensam, tenho certeza que muitas crianças negras hoje podem pensar assim, né? Por conta dos seus traços físicos, talvez nós somos colocados num mundo onde privilegia-se um ideal de beleza que às vezes é distante da classe dos negros, né? Da raça dos negros. Por exemplo, a Barbie, uma boneca muito vendida, né? E nós somos acostumados a isso desde sempre. E as meninas negras todas procurando ter uma Barbie também, né? Então esse é o ideal de beleza que esse mundo passa. Os filmes também nos trazem atores e atrizes que são maravilhosos, mas muitas vezes não são negros, né? Nós nos acostumamos a isso, então nós sabíamos que nós seríamos desfavorecidos se não tivéssemos algo grande para compartilhar também. Esse algo grande para compartilhar vem e pode vir para qualquer um através da educação e da cultura. Isso aí, o acesso à cultura também ainda é muito restrito, né, Nelson? Ainda é muito restrito. Assim como todos os outros meios de uma pessoa prosperar na vida, né? O esporte é algo muito maravilhoso. O esporte também pode salvar alguém da vida difícil, né? Da miséria. Pode tirar alguém. Quantos jogadores e atletas não estão bem hoje, não têm uma vida boa e oferecem isso para os seus familiares através das bênçãos do esporte. Mas muitas vezes isso não é privilegiado nas políticas sociais, né? Aqui nós sabemos, em Sorocaba mesmo, temos algumas dificuldades no orçamento para o esporte, para a cultura, né? E isso é muito triste, porque, na verdade, nós deveríamos avançar com essas áreas. Nós deveríamos, na verdade, investir cada vez mais nessas áreas, porque elas são extremamente importantes para o desenvolvimento e para o futuro das nossas crianças e das futuras gerações. Isso aí, Nelson, fantástico. Eu agradeço muito sua participação. A gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Parabéns mais uma vez por essa importante homenagem à Medalha de Mérito Cultural Adhemar Carlos Guerra, merecidíssima pela sua história, pela sua trajetória, sua contribuição, né, que você pôde trazer de volta aí para a sociedade. Obrigada. Agradeço. O nosso teatrólogo, né, sorocabano Adhemar Carlos Guerra, viveu apenas 59 anos. Nós desejamos ter uma vida longa, mas, acima de tudo,
se for necessário, em menos tempo, né, nós queremos realmente fazer a diferença na vida da cidade e na área cultural. Eu sinto que essa medalha que nós recebemos hoje, ela é não só a recompensa por aquilo que nós fizemos, mas é uma indução para aquilo que nós ainda faremos pela nossa comunidade. Sem dúvida, tem muito ainda a produzir aí, né, Nelson? Já contou pra gente fora do ar aqui que vai ter um livro, chegando um livro aí sobre a história de Sorocaba, mais uma importante obra. Exatamente, nós fizemos 17 livros até o momento, tem mais 3 em andamento, em produção, um deles sobre a história de Sorocaba. O nosso desejo é trazer para a literatura de hoje, para a linguagem de hoje, para os jovens de hoje, uma linguagem mais fácil de ser compreendida da história da nossa rica cidade. Temos muitos escritores que escreveram sobre Sorocaba, como o próprio Aloysio de Almeida, Francisco Gaspari, entre tantos outros, mas o nosso desejo é coletar o melhor que há na literatura sobre a nossa cidade e transformá-la em algo palpável para as novas gerações. Isso aí, obrigada mais uma vez, Eu agradeço. Até uma próxima, sucesso. Agradecemos, muito obrigado, bom dia. Obrigada. E aqui nós vamos terminando mais este Rádio Câmara no Ar. Nós conversamos com o advogado e escritor Nelson Malzone Silvério. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Termina aqui Rádio Câmara no Ar.